do Senhor Jesus, como é que você tá? Tudo bem com você? Uau! Chegamos à nossa última semana, a nossa última história de julho. Nós passamos essas semanas falando sobre esse Deus, o nosso Deus que socorre. Na primeira semana nós falamos sobre o Deus que socorre. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Na segunda semana nós falamos sobre o Deus que socorre o seu povo, as nações, como Deus socorreu Israel e como Deus socorre o Brasil e vai nos libertar daquilo que a gente precisa. Semana passada nós falamos sobre o Deus que socorre os seus filhos. Nós falamos sobre Davi, como Deus socorreu Daniel na cova com os leões, como Deus socorreu Paulo e Silas. E hoje a gente vai encerrar esse tema falando sobre algo que Deus fez por nós. E isso acabou mudando a nossa história. Sobre esse Deus que socorreu o mundo todo. Bom, você sabe que a nossa história começa lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas. Tudo que os nossos olhos podem ver e coisas que a gente não pode ver. Foi Deus quem criou todas as coisas. E Deus criou o homem e a mulher também. E ali naquele momento, no Jardim do Éden, era tudo maravilhoso, era tudo perfeito. Mas algo em Gênesis 3 nos conta que aconteceu. O homem, a criação de Deus, ela se corrompeu porque Adão e Eva pecaram. Através da sugestão da serpente usada por Satanás, Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram rebeldes a uma ordem do Senhor. E a partir dali, o pecado entrou no mundo, porque Adão era representante da humanidade. E por conta dessa atitude deles, a história da humanidade teve um outro rumo. Por conta do pecado, tudo que Deus criou perfeito foi corrompido. Tudo aquilo que Deus não se agrada foi o que exatamente o homem, a humanidade, começou a fazer. E a Bíblia nos diz, porque Adão pecou, todos nós pecamos, porque ele era o nosso representante. Mas você pode se perguntar, tia Débora, mas o que é pecado, tia Débora? O que é que eu posso considerar como pecado? Então a tia Débora vai dizer para você, o que é pecado? Pecado é tudo que você pensa e não agrada a Deus. O que será que você anda pensando? Das pessoas, das coisas, tudo que você pensa e que não agrada a Deus é pecado. Pecado também é tudo que você vê e não agrada a Deus. Filme de terror, jogos violentos, isso não agrada ao Senhor. Músicas que ficam explorando a sensualidade das meninas, isso não agrada ao Senhor quando a gente assiste esses vídeos. O que não agrada ao Senhor, tia Débora? Tudo que eu ouço não agrada a Ele? É pecado. Que música que você anda escutando? Hein? O que você anda ouvindo por aí? Pecado também é tudo aquilo que eu falo e não agrada a Deus. Palavrões agradam o Senhor nosso Deus? Não. Quando você briga com alguém, quando você fala coisas que não deveria, será que você está agradando ao Senhor? Não estamos. Então, falou que não deveria, é pecado, não agrada ao Senhor. O que é pecado também, tia Débora? Aquilo que eu faço e não agrada a Deus. Aonde eu tenho ido? O que eu tenho feito? Será que tem agradado ao Senhor? E também é pecado tudo aquilo que eu sinto e não agrada a Deus. Inveja, achar que você é melhor do que todo mundo. Isso tudo são coisas que nós sentimos, ciúmes,
mas não agradam o Senhor. Tudo isso é pecado. E depois que Adão e Eva pecaram, isso começou a fazer parte da nossa vida, do nosso coração. O nosso coração começou a desejar fazer coisas que não agradam o Senhor, coisas que são ruins. A Bíblia diz que nós fomos entregues aos desejos ruins do nosso coração. Nós estávamos perdidos. Deus havia feito tudo tão perfeito. Deus havia planejado a humanidade para viver um relacionamento com Jesus, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Porém, o nosso representante, Adão e Eva, fizeram algo que não deveriam. Desobedeceram ao Senhor. O primeiro pecado da humanidade é o pecado da desobediência, da rebeldia. Por isso que criança de Jesus não é rebelde e obediente. Mas por conta disso, por conta da atitude deles, por conta do pecado ter entrado no mundo e o Senhor ter se entristecido com tudo isso, porque nunca foi o que Ele quis, nós, eu e você, nos tornamos escravos. Escravos do que, tia Débora? Escravos do pecado. Nós fomos acorrentados ao pecado. Nós fomos condenados ao pecado. E a condenação do pecado leva para onde? Para a morte. Nós estávamos para sempre separados de Deus. Nós estávamos entregues à morte. Este era o nosso fim. Nós éramos definidos como o escravo do pecado. Eu e você éramos escravos do pecado. Ah, tia Débora, que triste. E agora, tia Débora, quem poderá me socorrer do pecado? Quem poderá me libertar do pecado? Esta era a pergunta da humanidade. Isto era a questão mais urgente do coração do homem. Mas mesmo Deus ter sido entristecido por conta da nossa atitude, por termos pecado. Adão pecou, todos nós pecamos. Mas Deus, mesmo assim, não desistiu de nós. Deus enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso para esta terra. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado a este mundo. Ele, sendo Deus, Filho de Deus, veio a este mundo, se fez carne, abriu mão de toda a sua glória para morrer no meu e no seu lugar. Jesus Cristo é o socorro de Deus para as nossas vidas, para nos libertar da escravidão do pecado. Lá em João 3,16, você sabe esse versículo? A Bíblia nos diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sofreu na cruz por mim e por você, para nos socorrer da escravidão do pecado. Jesus suportou uma coroa de espinhos na sua face. Jesus suportou que em suas mãos pregos foram enfiados. Jesus verteu sangue por mim e por você. Jesus fez tudo isso para que eu e você fôssemos salvos, fôssemos libertos. Esse foi o sacrifício de Jesus, quando Jesus se entregou. Quando Jesus estava lá na cruz e Ele disse: Pai, está consumado. As nossas correntes como escravos do pecado,
a nossa condenação, o nosso jugo. Nós fomos libertos. Nós fomos libertos da escravidão, da condenação, do pecado. E sabe, criança, se Jesus tivesse feito isso só para mim e para você ser salvo do pecado, a gente estaria já muito feliz. Mas Deus não só nos libertou, não só nos socorreu do pecado, Deus ainda nos fez, em Cristo Jesus, herdeiros. Herdeiro do que, tia Débora? Lembra do céu? Lembra da glória do Senhor Jesus? Agora a gente também é herdeiro. Tudo que pertencia somente a Jesus, eu e você nos tornamos herdeiros juntamente com Ele diante de Deus Pai. Deus tem uma coroa de ouro preparada para mim e para você lá no céu. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus levou sobre si uma coroa de espinhos. Ele suportou uma coroa de espinhos para que eu e você pudéssemos ganhar uma coroa de ouro. Jesus tem uma coroa de ouro para nós. Esse é o nosso Deus que nos libertou do pecado. E por meio de Jesus, nós nos tornamos novamente livres. Livres da condenação. Livres para amar e servir somente ao nosso Deus. Livres porque em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Lembra que lá no início você era um escravo do pecado? Era isso que te definia? Agora você não é mais um escravo do pecado. Jesus já te libertou. Jesus já te socorreu. Jesus foi a providência de Deus para que eu e você fôssemos libertos dessas correntes que nos aprisionavam. Agora você é um filho de Deus. Esta é a nossa identidade agora. Eu e você somos filhos de Deus. Nós pertencemos a Ele. Vamos ler agora na Bíblia. A tia Débora citou, mas vamos ler em João, capítulo 3 e versículo 16 e 17. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, que é aqui, ó, a palavra de Deus. Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, olha lá, Deus amou o mundo de tal maneira, muito, Ele amou muito, que enviou quem, tia Débora? Enviou o seu único filho, filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça. Lembra das correntes? Não pereça. Mas o que vai acontecer, tia Débora? Mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus socorreu o seu povo, Deus socorreu o mundo através do sacrifício de Jesus. Quando nós estávamos lá, fechados numa prisão, nós estávamos como presos sobre a condenação do pecado. Deus enviou uma chave para nos libertar. E essa chave se chama Jesus. E este Jesus entrou na nossa vida, na nossa história e nos tornou livres novamente. Deus socorreu o seu povo, Deus socorreu os seus filhos, Deus socorreu
o mundo. Esse é o nosso Deus. Nunca se esqueça disso. Aquilo que a gente precisava, Deus já nos providenciou. E a tia Débora quer te dizer algo. Sempre que nós temos boas notícias, sempre que a gente tem coisas boas para contar, a gente gosta de compartilhar com as pessoas, não é mesmo? E muitas pessoas ainda estão vivendo sobre o peso, acorrentados sobre o pecado. Ainda tem pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, como tia Débora, pelos vícios, pelas brigas, pelo medo, pela tristeza, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós precisamos dar esta boa notícia para essas pessoas. Evangelho significa boas notícias. Nós devemos ir até essas pessoas que estão sofrendo ainda por conta do pecado e contar essa boa notícia. Olha, você não precisa mais viver assim, você não precisa mais sofrer desse jeito, você não precisa se sentir sozinho, porque Deus já socorreu o mundo, Deus já arrumou a nossa história, Deus já nos deu uma nova chance, uma oportunidade de sermos livres e de termos a vida eterna. Como tia Débora, basta apenas que você entregue a sua vida a Jesus. Nós devemos entregar a nossa vida para Jesus e devemos ajudar. Devemos anunciar para as pessoas que ainda não o conhecem que elas podem entregar sua vida para Jesus e se tornarem livres do pecado. E ainda mais, que tem uma coroa no céu nos esperando. E nós viveremos toda a eternidade lado a lado com o nosso Deus, vivendo dias somente de alegria. Glória a Deus! Eu espero que você tenha entendido e gostado dessa história. Não se esqueça, o nosso socorro vem de Deus, Ele socorre o seu povo, as nações, Ele socorre os seus filhos e Ele socorreu o mundo todo. Glória a Deus! Mês que vem temos um tema novo que está sendo preparado com muito carinho. Não se esqueça que semana que vem nós teremos a nossa EBF, 4 dias de história, de muito louvor e alegria. E nós viveremos o novo do Senhor nesse tempo. Atividade da semana, vocês irão realizar a atividade da página 20, tá bom? Essa semana só tem essa atividade e é igual para todo mundo. Eu espero que você tenha gostado, que Deus abençoe muito a sua vida, que Jesus fale ao seu coração muito mais e a gente se vê até daqui 2 semanas com um tema super novo. Deus abençoe você!